Nascimento de Jesus. Vejo ainda o interior deste pobre refúgio rochoso, onde José e Maria encontraram o abrigo que compartilham com animais. Um pequeno fogo está cochilando junto ao seu guardião. Maria levanta um pouco a cabeça da enxerga e olha. Vê José com a cabeça inclinada sobre o peito, como se estivesse pensando. E ela também acha que o cansaço deva ter vencido a sua boa vontade de ficar acordado todo o tempo. Maria sorri com um sorriso cheio de bondade e, fazendo menos barulho do que pode fazer uma borboleta ao pousar sobre uma rosa, se põe sentada e, depois de sentada, se põe de joelhos. Reza com um sorriso feliz em seu rosto. Reza de braços abertos, não propriamente cruzados, mas quase, e com as palmas viradas para o alto e para a frente. Nem parece ficar cansada naquela penosa posição. Depois se prostra com o rosto contra o feno, em uma oração ainda mais intensa. É uma longa oração. José desperta. Vê que o fogo está quase apagado e a gruta está ficando escura. Joga um punhado de gravetos bem finos e a chama se ergue de novo. Procura depois uns galhos mais grossos, porém o frio deve ser de gelar. O pobre José, perto da porta, chamamos assim de porta a abertura sobre a qual está estendido seu manto, deve estar se enregelando. Ele aproxima as mãos da chama, desata as sandálias, aproxima também os pés, procura aquecer-se, e quando o fogo já está bem vivo, sua luz firme vira as costas. Mas agora não vê nada, nem mesmo a brancura do véu de Maria, que antes formava uma linha clara sobre o feno escuro. Põe-se de pé e lentamente vai se aproximando da enxerga. Não está dormindo, Maria? Ele pergunta. Faz a mesma pergunta 3 vezes, até que Maria estremece e lhe responde. Estou rezando. Não estás precisando de nada? Não, José. Procura dormir um pouco, ou pelo menos descansar. Vou procurar, mas rezar não me cansa. Até logo, Maria. Até logo, José. Maria volta à sua posição. José, para não cair de novo no sono, põe-se de joelhos perto do fogo e reza. Reza apertando as mãos sobre o rosto. Tira-as cada vez que precisa alimentar o fogo, voltando à sua fervorosa oração. Com exceção do barulho da lenha que crepita no fogo e o do burrinho, que de vez em quando bate um casco no chão, não se ouve mais nada. Um pouco de luar está entrando por uma fenda do teto e parece a lâmina de alguma prata imaterial, que vai se aproximando de Maria. A lâmina vai se alongando, à medida que a lua vai ficando mais alta no céu, e finalmente a alcança. Agora já está sobre a cabeça da orante, ornando-a com uma auréola de luz. Maria levanta a cabeça, como se tivesse sido chamada por voz do céu, e se põe de novo de joelhos. Oh, como é belo aqui! Maria ergue de novo a cabeça, que parece estar brilhando, a luz branca da lua, e um sorriso não humano a transfigura. Que é que ela estará vendo? Que estará ouvindo? Que estará experimentando? Somente ela poderia dizer o que está vendo, ouvindo e o que experimentou na hora esplendorosa de sua maternidade. Eu vejo apenas a luz crescendo sempre mais, ao redor dela. Parece descer do céu, saindo das pobres coisas que estão ao redor, e parece emanar dela mesma ainda mais. Sua veste de um azul escuro parece agora de um suave celeste de miosótis. Suas mãos e seu rosto parecem ficar de um azul muito delicado, como os de alguém que fosse colocado sob o foco de uma imensa safira clara. Esta cor, ainda mais tênue, me faz lembrar as cores das minhas visões do Santo Paraíso, e também a cor da chegada dos magos, uma cor que vai se fundindo sobre as coisas e as vestes, purificando tudo e tornando-as resplandecentes. A luz que se desprende sempre mais do corpo de Maria absorve a luz da lua,
e parece que ela atrai a si toda a luz do céu. Agora é a depositária da luz. É ela que deve dar esta luz ao mundo. E esta luz beatífica, incontrolável, imensurável, eterna e divina, está para ser dada, e se anuncia como uma luz de aurora crescendo, um coro de átomos aumentando, a maré subindo, a nuvem do incenso espalhando-se, para descer como uma enchente e estender-se como um véu. O teto, cheio de fendas, teias de aranha, entulhos que em cima se estendem para a frente, estão em equilíbrio por um milagre da estática. Esse teto que antes era tão enegrecido, esfumaçado e repelente, está parecendo agora o teto de uma sala real. Cada uma das grandes pedras é um bloco de prata, cada fenda é um lampejar de opalas, cada teia de aranha é um baldaquim precioso, confeccionado com prata e diamantes. Uma lagartixa grande e verde que está dormindo em letargia entre duas pedras parece um colar de esmeraldas esquecido por alguma rainha. Um cacho de morcegos também era letargia, parece um precioso lampadário de ônix. O feno que está na manjedoura de cima já não é mais uma erva, são fios e mais fios de prata pura que tremulam no ar com a graça de uma cabeleira solta. A manjedoura de baixo está com sua madeira de cor escura, transformada em bloco de prata brunida. As paredes estão cobertas de um brocado, na qual a alvura da seda desaparece sob o bordado opalino do relevo e o solo. O que é o solo agora? É um cristal que possui luz branca acesa sem si mesmo. As saliências são como rosas de luz projetadas em homenagem ao solo. E os próprios buracos são vasos preciosos, de onde devem emanar aromas e perfumes. A luz vai se tornando cada vez mais forte. Ela fica insuportável para a vista. A Virgem desaparece nela, como se estivesse sendo absorvida por um véu incandescente. E dele surge a Mãe. Sim, quando a luz volta a ser suportável aos meus olhos, vejo Maria com o filho recém-nascido nos braços. Um pequenino, todo róseo e gorducho, que agita os braços e esperneia. Tem as mãozinhas do tamanho de botões de rosa, e seus pezinhos caberiam na corola de uma rosa. Ele solta vagidos com sua vozinha trêmula, como a de um cordeirinho que acaba de nascer, abrindo a boquinha que mais parece um moranguinho selvagem e mostrando a linguinha que bate repetidamente contra o véu palatino. Move a cabecinha loira, que me parece quase sem cabelos. Essa cabecinha redonda que a mamãe a sustenta na palma de sua mão, enquanto olha o menino e o adora, chorando e rindo ao mesmo tempo, e se inclina para beijá-lo não em sua cabecinha, mas em seu peito, onde está batendo seu coraçãozinho, batendo por nós. É nesse coração em que um dia haverá uma ferida, e Maria, com antecipação, já medica tal ferida com seu beijo imaculado de mãe. O boi, despertado pela claridade, levanta-se, fazendo um grande barulho com os seus cascos, e muge, enquanto o burrinho vira a cabeça e urra. É a luz que os desperta. Mas eu gosto de pensar que eles quiseram saudar o seu Criador, por si mesmos, mas também por todos os animais. Também José, que quase extasiado, estava rezando de um modo tão recolhido que nem notou o que estava acontecendo ao redor, volta a si da oração, vendo filtrar-se aquela estranha luz entre os dedos das mãos, que estão unidas sobre o rosto. Tira então as mãos do rosto, levanta a cabeça e se vira para trás. O boi, que agora se põe de pé, está escondendo Maria, mas ela diz: José, vem cá. José se aproxima dela e, ao ver, para dominado por um sentimento de reverência e está para cair de joelhos, lá mesmo no lugar em que está.
Mas Maria insiste, dizendo: Vem cá, José. E firmando a mão esquerda sobre o feno, com a direita ela segura apertado contra o seu coração o menino. Levanta-se então, indo ao encontro de José, que caminha tropegamente, embaraçado pelo contraste do seu desejo de aproximar-se e o temor de ser irreverente. Aos pés do catre, os dois esposos se encontram e olham um para o outro, num só e feliz pranto. Vem, vamos oferecer Jesus ao Pai, diz Maria. Enquanto José se ajoelha, ela se põe de pé entre dois troncos que sustentam o teto, levanta o filho em seus braços e diz: Eis-me aqui, Senhor. Por ele, ó Deus, eu te digo esta palavra. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Com ele estamos eu, Maria, e José, meu esposo. Eis-nos aqui, teus servos, Senhor. A tua vontade seja feita sempre por nós, em toda hora e em todos os acontecimentos, para a tua glória e pelo teu amor. Depois, Maria se inclina e diz: Toma-o, José, oferecendo-lhe o menino. Eu? Tu o entregas a mim? Oh não, eu não sou digno. José está completamente apavorado e se sente aniquilado só diante da ideia de ter que tocar em Deus. Mas Maria insiste com ele, sorrindo. Tu é bem digno, sim, ninguém mais do que tu. Por isso é que o Altíssimo te escolheu. Toma-o, José, segura-o, enquanto eu vou buscar as roupinhas. José, vermelho como escarlate, estende os braços e pega aquele embrulhinho de carne que está gritando de frio, e quando já está com ele nos braços, não se deixa mais levar pela vontade de tê-lo afastado do seu corpo pelo respeito, mas o aperta ao coração, dizendo numa grande explosão de pranto: Ó Senhor, ó meu Deus! Ao inclinar-se para beijar-lhe os pezinhos, percebe que eles estão frios, e então senta-se ao chão e o põe em seu colo, procurando cobri-lo com a veste marrom e as mãos, aquecendo-o do vento frio da noite. Ele bem que gostaria de ir para perto do fogo, mas passar por lá aquela corrente de ar da entrada. É melhor ficar por aqui mesmo. É melhor, aliás, ficar entre os animais que servem de escudo contra o ar e produzem calor. Assim pensando, coloca-se entre o boi e o jumento, com as costas para a porta, inclinando-se sobre o recém-nascido, fazendo do seu peito um nicho, cujas paredes laterais são uma cabeça cinzenta com longas orelhas e um grande focinho branco, com o nariz que solta vapor quente, e olhos úmidos cheios de bondade. Maria abriu o baú, tirando linhos e coeiros. Depois foi para perto do fogo e aqueceu os panos. Vai então a José, envolvendo o menino naqueles tecidos mornos e no seu véu para proteger-lhe a cabecinha. Onde vamos colocá-lo agora? Ela pergunta. Espera, diz ele. Vamos afastar um pouco os animais e o feno deles. Depois jogamos para baixo aquele feno que está no alto, colocando-o aqui dentro. A madeira da beirada protegerá o menino do ar frio. O feno lhe servirá de travesseiro, e o boi com seu hálito o aquecerá um pouco. Para isso é melhor o boi, ele é mais paciente e sossegado. José põe mãos à obra, enquanto Maria nina o seu menino, apertando-o ao coração, conservando sua face sobre a cabecinha para dar-lhe mais algum calor. José atiça o fogo sem economizar mais a lenha, para conseguir uma boa chama, esquentar o feno, e à medida que o feno se enxuga, ele o coloca no peito, para que não se esfrie. Depois, quando já apanhou o bastante para fazer um colchãozinho para o menino, vai até a manjedoura e o põe, de modo a tomar a forma de um pequeno berço. Está pronto, diz ele. Agora precisaríamos de uma coberta para cobrir o menino, pois o frio está forte. Toma o meu manto, diz Maria, mas tu ficarás com frio. Oh, não faz mal, o cobertor é áspero demais, o manto é macio e quente. Eu não tenho frio algum, mas quero que ele não sofra mais.
José pega então o grande manto de lã macia, de cor azul clara, e o coloca dobrado sobre o feno, com uma beirada que fica pendurada para fora da manjedoura. Assim, o primeiro leito do Salvador ficou pronto. E a mãe o leva, com passos cheios de graça e doçura, a fim de colocá-lo na manjedoura, cobrindo-o com a beirada do manto, que ajeita também ao redor da cabecinha descoberta, que começou a afundar-se no feno, e estava protegida apenas do leve véu de Maria contra esta aspereza. Permanece descoberto somente o rostinho do tamanho de um punho, e os dois, inclinados sobre a manjedoura, o ficam olhando felizes, enquanto ele dorme o seu primeiro sono, porque o calor bom dos coeiros e do feno lhe acalmou o choro, e o doce Jesus conciliou o sono. Eficácia salvífica da divina maternidade de Maria. Maria diz: Eu te havia prometido que ele te traria a paz. Estás lembrada da paz que havia em ti nos dias de Natal? De quando me vias com o meu menino? Aquele era o teu tempo de paz. Agora é o teu tempo de sofrimento. Mas tu o sabes. É no sofrimento que se conquista a paz e toda a graça para nós e o próximo. Jesus homem revelou-se Jesus Deus, depois do tremendo sofrimento da paixão. Revelou-se como a paz, paz do céu, do qual ele tinha vindo, derramada sobre aqueles que no mundo o amam. Mas nas horas da paixão, ele, a paz do mundo, foi privado dela. Não teria sofrido se tivesse tido a paz, mas devia sofrer de modo completo. Eu, Maria, redimi a mulher com a minha maternidade divina. Mas isso não foi mais que o início da redenção da mulher. Negando-me a quaisquer esponsais pelo voto da virgindade, eu tinha rejeitado todo o prazer de concupiscência e merecido a graça de Deus. Isso, porém, ainda não bastava, porque o pecado de Eva era uma árvore de 4 ramos: soberba, avareza, gula e luxúria. Todos os 4 deviam ser cortados, a fim de esterilizar a árvore desde as raízes. Humilhando-me profundamente, eu venci a soberba. Humilhei-me diante de todos. Não estou falando da minha humildade para com Deus. Esta é a devida ao Altíssimo por toda a criatura. O Verbo de Deus a teve. Eu, uma mulher, a devia ter. Mas terás já refletido por quantas humilhações da parte dos homens eu tive que passar sem me defender de modo nenhum? Até José, que era justo, me havia acusado em seu coração. Os outros, que não eram justos, tinham pecado por murmuração a respeito do meu estado, e o barulho dessas palavras veio, como uma onda amarga, quebrar-se contra a minha natureza humana. Foram estas as primeiras das infinitas humilhações que a minha vida, como mãe de Jesus e do gênero humano, me fizeram sofrer. Humilhações de pobreza, humilhações de uma fugitiva, humilhações pelas censuras dos parentes e amigos que, não sabendo a verdade, julgavam fraco o meu modo de ser mãe para com o meu Jesus, quando ele se tornou jovem. Humilhações durante os 3 anos do seu ministério, humilhações cruéis na hora do Calvário, humilhações até em ter que reconhecer que eu não tinha com que comprar o lugar e os aromas para a sepultura do meu filho. Eu venci a avareza dos progenitores, renunciando antecipadamente ao meu filho. Uma mãe não renuncia nunca ao seu filho, a não ser que seja forçada. Se essa renúncia for solicitada ao seu coração pela pátria, pelo amor de uma esposa, ou até pelo próprio Deus, ela sente o desejo de insurgir-se contra a separação. É natural. O filho cresce em nosso ventre e nunca é completamente cortada a ligação que sua pessoa tem com a nossa. Mesmo depois de cortado o canal vital, que é o cordão umbilical, sempre fica um elo espiritual, que nasce no coração da mãe, mais vivo e sensível do que um elo físico,
o qual se introduz no coração do filho, esticando até a dor. Se o amor de Deus, de uma criatura, da pátria, afasta o filho da própria mãe. Este elo se despedaça, dilacerando o coração, se a morte arrebata o filho de sua mãe. Eu renunciei ao meu filho, desde o momento em que o tive. Dei-o a Deus, dei-o a vós. Eu me despojei do fruto do meu ventre para reparar o furto cometido por Eva, do fruto de Deus. Eu venci a gula, tanto do saber como do gozar, aceitando saber unicamente o que Deus queria que eu soubesse, sem perguntar a mim mesma, nem a ele, nada mais, além do que foi dito. Acreditei sem investigar, venci a gula do gozar, porque neguei a mim mesma todo o sabor da sensualidade. Pus minha carne debaixo dos meus pés, confinei a carne, instrumento de Satanás, colocando Satanás debaixo de meu calcanhar, a fim de fazer da carne um degrau para aproximar-me do céu. O céu, ele era minha meta, era lá que estava Deus. Deus, minha única fome, fome esta que não é gula, mas sim necessidade abençoada por Ele, o qual quer que a tenhamos. Eu venci a luxúria, que é a gula, convertida em voracidade, porque todo vício não contido conduz a um vício maior. A gula de Eva, além de reprovável em si mesma, a conduziu à luxúria. Não lhe bastou procurar a satisfação sozinha, quis levar o seu delito até uma refinada intensidade, conhecendo e se fazendo mestra de luxúria para o companheiro. Eu inverti os termos, e em lugar de descer, sempre subi. Em lugar de fazer descer, eu sempre atraí para o alto, e do meu companheiro, um homem honesto, fiz um anjo. Agora que eu possuía Deus, e com ele as suas riquezas infinitas, apressei-me a despojar-me delas, dizendo: que seja feita a tua vontade para ele e por ele. Casto é aquele que se autocontém, não só na carne, mas também nos afetos e nos pensamentos. Eu devia ser a casta, para anular a impudícia da carne, do coração e da mente. Não saí da minha reserva para dizer a respeito do meu único filho na terra e único filho de Deus no céu. Ele é meu e eu o quero. Contudo, isso não bastava para obter para a mulher a paz perdida por Eva. Aquela paz eu vou-la obtive aos pés da cruz. Ao ver morrer aquele que tu viste nascer, ao sentir minhas entranhas sendo arrancadas, ao grito do meu filho que estava morrendo. Fiquei vazia de todo o feminismo, não mais carne, mas anjo. Maria, a Virgem desposada com o Espírito, morreu naquele momento, ficou a mãe da graça, aquela que do seu tormento gerou e vos deu a graça da graça. O gênero da mulher que eu tinha voltado a consagrar na noite de Natal, aos pés da cruz, conseguiu se tornar criatura dos céus. Fiz isso por vós, negando-me qualquer satisfação, ainda que santa. Eu fiz de vós, se o desejais, santas de Deus, vós que fostes reduzidas por Eva a fêmeas não superiores a companheiras dos animais. Por vós eu subi, como fiz com José, eu vos levei para o alto. A rocha do Calvário é o meu monte das oliveiras. Foi dali que eu tomei o impulso para levar a alma da mulher aos céus, de novo santificada, junto com minha carne glorificada, por ter trazido o Verbo de Deus e anulado em mim todo vestígio de Eva. Ela foi a última raiz daquela árvore dos 4 ramos venenosos, com a raiz fincada na sensualidade, que arrastou a humanidade à queda e que haverá de morder as vossas entranhas até ao fim dos séculos, até a última mulher. De lá, de onde agora eu brilho no raio do amor, eu vos chamo e vos indico o remédio para vós vencerdes a vós mesmas, a graça do meu Senhor e o sangue do meu Filho. E tu, minha porta-voz, repousa tua alma na luz desta aurora de Jesus, a fim de que tenhas força para as futuras crucificações, que não te serão poupadas, porque te queremos aqui,
para onde se vem através da dor, e para tão mais alto se vem, quanto mais se suporta o sofrimento, a fim de obter graça para o mundo. Vai em paz, eu estou contigo. O anúncio aos pastores, que se tornam os primeiros adoradores do Verbo feito homem. Primeira parte. Mais tarde, vejo um extenso campo. A lua está no zênite e navega mansamente por um céu apinhado de estrelas. Parecem broches de diamantes, fincados em um enorme baldaquim de veludo azul escuro. A lua, ali no meio, sorri com sua cara toda branca, da qual descem rios de uma luz leitosa, que torna branca também a terra. As árvores, sem folhas, parecem mais altas e escuras, sobre um solo esbranquiçado, enquanto os pequenos muros, que vão surgindo aqui e ali, parecem cor de leite, e uma casinha que se vê ao longe parece um bloco de mármore de Carrara. À minha direita, vejo um lugar cercado por uma sebe de espinheiros e um muro baixo ao lado de outros dois. Este muro sustenta o teto de uma espécie de alpendre, largo e baixo, que na parte interna do recinto está construído. Uma parte com paredes e outra com madeira, de modo que no verão as partes em madeira possam ser removidas, transformando-se o alpendre em um grande pórtico. Desse pórtico fechado, sai de vez em quando um balir intermitente e curto. Devem ser as ovelhinhas que estão sonhando, ou talvez achando que já esteja próximo o dia, pela claridade da lua. Uma claridade excessiva, tal é a intensidade, está crescendo, como se o satélite estivesse se aproximando da Terra, ou brilhando por algum misterioso incêndio. Um pastor chega até a porta, levando o braço sobre a fronte para proteger os olhos. Olha para cima. Parece impossível que ele tenha de se proteger da claridade da lua. Mas está mesmo uma claridade tão viva que ofusca os olhos, especialmente os olhos de quem acaba de sair de um lugar fechado e escuro. Tudo está calmo, mas aquela luz causa espanto. O pastor chama os companheiros. Todos vão até a porta. É um grupo de homens cabeludos e de idades diferentes. Alguns ainda são adolescentes e outros já estão de cabelos brancos. Estão comentando aquele fato estranho. Os mais jovens estão com medo, especialmente um menino dos seus 12 anos que começou a chorar, tornando-se alvo das brincadeiras dos mais velhos. De que está com medo, seu tolo? Lhe diz o mais velho. Não estás vendo o ar assim parado? Nunca viste a claridade do luar? Será que estiveste sempre debaixo da saia da mamãe, como um pintinho sob as asas da galinha choca? Mas ainda terá que ver coisas. Uma vez eu tinha caminhado até as montanhas do Líbano, e continuei até além destas montanhas. Eu era jovem, e andar não era pesado para mim. Naquele tempo, eu também era rico. Uma noite vi uma luz tão clara que pensei que Elias estivesse voltando com seu carro de fogo. O céu parecia um grande incêndio. Um velho, daquela época, me disse: algum grande acontecimento está para sobrevir ao mundo. Mas para nós, o que de verdade veio foi uma grande desventura: os soldados de Roma. Oh, mas tu verás, se sobreviveres. O pastorzinho, porém, não o está escutando mais. Parece que não tem mais medo, pois deixa a soleira da porta, escapa por detrás das costas do musculoso pastor, onde se refugiou, e sai na paragem cheia de erva que está na frente do alpendre. Olha para o alto e vai caminhando como sonâmbulo, ou hipnotizado por algo que o atrai fortemente. Chegando a um certo ponto, ele grita: "Oh!" e fica como que petrificado, com os braços um pouco abertos. Os outros olham-se assombrados. "Mas que é que tem aquele tolo?" diz um deles. "Amanhã eu o mando embora, de volta para sua mãe. Não quero doidos para guardar as ovelhas", diz outro.
E o velho que falou há pouco diz: Vamos ver, antes de julgar. Chamai também os outros, que estão dormindo, e pegai os bastões, que não seja alguma fera ruim ou malandros. Eles entram, chamando os outros pastores, e saem com tochas e bastões. Chegam até onde está o menino. Lá, lá, ele murmura sorrindo. Por cima da árvore, olhai aquela luz que está vindo. Parece que ela vem caminhando sobre o raio da lua. Eis que se aproxima. Como é bela! Eu só estou vendo um grande clarão. Eu também, dizem os outros. Não, eu estou vendo algo como um corpo, diz um dos pastores, no qual eu reconheço ser aquele que deu a escudela de leite para Maria. É um anjo, grita o menino. Eis que ele vem descendo e chegando para perto. Ajoelhemo-nos diante do anjo de Deus. Um ó longo e cheio de respeito se levanta do grupo de pastores, que, prostrando-se com o rosto por terra, parecem estar tanto mais esmagados por aquela aparição fulgente, quanto mais velhos são. Os jovens estão de joelhos, mas estão olhando para o anjo, que se aproxima cada vez mais, e finalmente paira suspenso no ar, agitando suas grandes asas, candura de pérola na alvura do luar que o circunda, acima do muro do recinto. Não temais, não vos trago desventura. Eu vos anuncio uma grande alegria para o povo de Israel e para todo o povo da terra. A voz do anjo é como uma harmonia de harpa que acompanha o canto dos rouxinóis. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ao dizer isso, o anjo abre ainda mais as suas grandes asas e as move como se tivesse sentido um sobressalto de alegria. E nesse momento, uma chuva de centelhas de ouro e de pedras preciosas parece sair dele. Um verdadeiro arco-íris, um arco de triunfo que se forma sobre as pastagens. O Salvador que é Cristo. O anjo cintila, com redobrada luz, suas asas agora paradas e estendidas, com as pontas viradas para o céu, como duas velas imóveis sobre a safira do mar, parecem duas chamas que sobem ardendo. Cristo, o Senhor. O anjo recolhe as duas fúlgidas asas e se veste com elas, como se fossem uma sobreveste de diamante sobre uma veste de pérola. Inclina-se como quem está adorando, com os braços cruzados sobre o coração e o rosto, que aí desaparece, porque está inclinado sobre o peito e sob a sombra das pontas das asas que o anjo agora dobrou. Não se vê mais que uma alongada forma luminosa, imóvel, pelo espaço de tempo de um glória. Mas ele se move de novo, reabre as asas, levanta o rosto, no qual a luz se funde com um sorriso paradisíaco, e diz: Vós o reconhecereis por estes sinais. Em uma pobre estrebaria, do outro lado de Belém, encontrareis um menino envolto em faixas, numa manjedoura de animais, porque para o Messias não foi encontrado um teto na cidade de Davi. Ao dizer isso, o anjo ficou sério, ou melhor, ficou triste. Mas dos céus vieram muitíssimos outros anjos, semelhantes àquele primeiro, como por uma escada de anjos que descem, exultantes, e superando a luz da lua com o seu esplendor do paraíso. Eles se reúnem ao redor do anjo anunciador, com um grande agitar de asas e um intenso exalar de perfumes, com um arpejar de notas, nas quais todas as vozes mais belas da criação encontram uma recordação, mas levado à perfeição da música para fazer brilhar aos homens a beleza de Deus. Ouvir esta melodia é reconhecer o paraíso, onde tudo é a harmonia do amor, que se desprende de Deus, alegrando os bem-aventurados, que por sua vez se dirigem a Deus dizendo: Nós te amamos. O glória dos anjos se espalha, sempre mais ao longe, pelo campo silencioso, e com ele vai o clarão da luz.
Os passarinhos unem seu canto, como saudação a esta luz que chegou antes da hora, e as ovelhas dão os seus balidos por este antecipado sol. Mas eu gosto de pensar que são os animais que saúdam ao seu Criador que veio até eles, para amá-los como homem, além de amá-los como Deus. O canto vai diminuindo, e a luz também, enquanto os anjos vão subindo, de volta para os céus. Os pastores também voltam a si. Ouvistes? Vamos lá ver. E as ovelhas? Oh, não acontecerá nada com elas. Nós vamos para obedecer a palavra de Deus. Mas onde iremos? Ele não disse que nasceu hoje? E que não achou alojamento em Belém? É o pastor que deu a escudela de leite, o que está falando agora. Vinde comigo, eu sei, encontrei a mulher, e ela me causou pena. Ensinei um lugar para ela, pois imaginava que não iriam encontrar alojamento. Entreguei ao homem uma escudela de leite para ela. É tão jovem e bela, deve ser boa como o anjo que nos falou. Vinde, vinde, vamos apanhar leite, queijos, cordeiros e peles curtidas. Eles devem ser muito pobres, e que frio não estará passando aquele cujo nome não ouso pronunciar, e pensar que eu falei à mãe como a uma pobre esposa. Vão então até o alpendre, saindo de lá pouco depois. Um deles com pequenas botijas de leite, outro com cestinhas de esparto trançadas, contendo queijinhos redondos, outros com cestos nos quais se encontram um cordeiro balindo e peles de ovelha curtidas. Eu levo uma ovelha. Há 1 mês que ela deu cria, o leite dela está bom. Ela lhes poderá ser útil, se a mulher não tiver leite, pois me parecia uma menina, tão branca, e um rosto de jasmim à luz da lua, diz o pastor da escudela. É ele que vai guiando os outros. Saem todos à luz da lua e das tochas, depois de terem fechado o alpendre e o recinto. Vão pelas trilhas campestres, por entre sebes de espinheiros, que estão sem folhas por ser inverno. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.